seminário se trata sobre o tema O Pensamento Pré-Socrático, do capítulo 11. E eu vou começar a introdução com a passagem do Mitos aos Lobos. Podemos afirmar que nós, enquanto seres humanos pensantes, temos o hábito de refletir sobre tudo o que nos cerca. E na passagem dos Mitos aos Lobos, há uma continuidade no uso comum de certas estruturas de explicação, porque a filosofia é um fato histórico enraizado no passado. E tudo que se originou em nossos antepassados, e tais hábitos ultrapassaram toda a civilização sociocultural. A filosofia nasce a partir do momento em que o homem deixa de explicar as coisas por meio dos deuses e busca desvendar com a razão o mundo que o cerca, surgindo assim uma ruptura entre esses mitos e os lobos. Para conseguir tal avanço, o homem grego teve que se desprender das concepções que se redundavam na visão de que os deuses eram sempre os responsáveis pelos castigos que os desafiavam e indo ao encontro das leis dos cosmos, passando a se perceberem e enxergar a natureza como algo dotado de sentido, com base em que poderiam explicar a totalidade pelo uso de sua capacidade reflexiva. Para que possamos entender melhor a passagem do mito aos lobos, cabe perguntar qual o significado dos mitos e dos lobos. A palavra mito ela vem do grego mitos e deriva de dois verbos. O verbo mítio, que é contar, narrar ou falar alguma coisa contar alguma coisa para os outros, e do mítio, que é conversar, contar, anunciar ou nomear. É uma narrativa sobre a origem de alguma coisa, a origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, enfim, do bem e do mal e do poder. A sequência do mito é extraordinária. Ela é desenvolvida num tempo anterior ao nascimento do mundo convencional. Como os mitos se referem a um tempo e um lugar extraordinário, bem como os deuses e os processos sobrenaturais, têm sido considerados aspectos da religião. Porém, como sua natureza é integradora, o mito pode iluminar muitos aspectos da vida intelectual e cultural. Desde os primórdios da cultura ocidental, o mito apresenta um problema de significado e interpretação, que tem gerado discussões sobre o valor e a importância da mitologia. Pode-se definir mitologia como estudo e interpretação do mito e do conjunto dos mitos de uma determinada cultura. O mito ele é um fenômeno cultural complexo e ele pode ser encarado de vários pontos de vista. Em geral, é uma narração que descreve e retrata a linguagem simbólica da origem dos elementos e postulados básicos de alguma cultura. A narração mística conta, por exemplo, como começou o mundo, como foram criados os seres humanos e os animais e a origem de certos costumes e formas das atividades humanas. Quase todas as culturas possuem ou possuíram mitos algum dia e viveram de acordo com eles. Os mitos eles se diferenciam dos contos de fadas, por exemplo, porque eles se referem a um tempo diferente do tempo comum, como contos tradicionais. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as polis gregas e tudo sobre o desenvolvimento da Grécia, desde o período pré-homérico até o período helenístico, que foi o último período, a última divisão temporária que a gente pode citar a Grécia. A gente começa no período pré-homérico. Enquanto na península ali, na região da Europa, um pouquinho da Itália, a gente começa a formação da Grécia como império, como podemos basicamente classificar como império, pelo simples fato de que nunca houve uma união nacional que abrangesse e tivesse a identidade como país ou como estado. Mas a gente pode citar como as potências mais próximas que a gente já está no momento. Daí a gente começa no período pré-homérico. O período pré-homérico ele foi o período de constituição da Grécia, da constituição, da miscigenação dos povos para tentar criar uma identidade nacional, assim dizendo. Eles foram os aqueus, os cretenses, os jônicos, os eólicos e os dóricos. Esses 5 povos, em contato entre si, embora não diretamente, eles começaram a criar resquícios no Estado, resquícios de uma Grécia unida, uma Grécia entre si. Nesse período, a gente tem os primeiros fatos, as primeiras gens que eram controlados pelos fátrias, ou seja, as fátrias e os gens eram pequenas aglomerações de pessoas, pequenas cidades, pequenos camponeses, pequenas reuniões de camponeses, formavam, não chegava a ser um estado, mas chegava a ser, uma linguagem mais simples, uma pequena organização social. Aí nós temos esses 5 povos e a partir daí a gente começa. Nessa Constituição, os fátrias, eles eram os que detinham maior poder. Geralmente eles eram grandes latifundiários, não no sentido atual que a gente usa, latifundiários da época, famílias enriquecidas ou até mesmo donos de grandes propriedades de terras, como eu disse, os latifundiários, porque à época
ter propriedade, ter terra, ter domínio físico do espaço significava poder, e a partir daí a gente começa. Durante mais ou menos o século VIII a.C., até meados do 6 e do 5, a gente tem os primeiros traços de uma sociedade unida, passando do período pré-homérico, passando pelo período homérico, e a partir dessa popularização, a gente tem conhecido, por exemplo, o período homérico, como por exemplo a Magna Grécia, ou seja, uma semi-diáspora de todas as regiões até o sul da Itália, da Península Itálica, e aí a gente começa a constituição do Estado como nação. A gente entra no período arcaico. O período arcaico é um período de descentralização política, no sentido de unidade nacional, mas é um período de centralização política no quesito polis. Nesse período, a gente tem as polis consolidadas, ou seja, as polis mais famosas, como Esparta e Atenas, estão consolidadas, são polis com seu poder econômico, na qual de atividade econômica, como por exemplo a agricultura, e há pequenos resquícios da pecuária. A gente tem, por exemplo, uma sociedade organizada não na forma de leis, que nessa época a gente ainda não tem, isso deve aparecer principalmente no Império Romano. Mas a gente tem determinadas regras ditadas por seus representantes, assim dizendo. A polis de Esparta é uma polis na qual a gente tem uma base nacional escravista, ou seja, toda a mão de obra, todos os trabalhos que não eram feitos pelos cidadãos que eram gregos, porque a divisão era, os cidadãos gregos tinham prioridade, eram a primeira classe, assim dizendo. A gente tinha uma classe secundária, que era entre as mulheres, as crianças, tinha uma classe terciária, que eram os estrangeiros, e abaixo deles ainda a gente tinha os escravos. Então era uma sociedade escravista, ou seja, todo esse trabalho que não eram designados às classes superiores, quem acabava fazendo eram os próprios escravos. E uma concepção que a gente tem um pouquinho diferente é que atualmente a gente trata a escravidão como o fato de ser negros, escravidões étnicas. Nesse tempo não, nesse tempo a escravidão que nós tratamos é a escravidão por guerra, ou seja, prisioneiros de guerra eram capturados e posteriormente escravizados. Então a escravidão em Atenas era uma escravidão por etnia. E outras características que a gente pode citar, Esparta, por exemplo. Quem estava no poder? A Grécia, que é tão famosa pelos seus filósofos em si, pela democracia ateniense, não é uma característica geral da Grécia. Como a gente disse, embora tenha identidade nacional, é uma identidade nacional particular. É como hoje a gente pudesse dizer uma coisa regionalista. Atenas compartilhava de uma semi-democracia, assim a gente pode dizer. Esparta não. Esparta era totalmente oligárquica, na qual os oligarcas, ou seja, o poder totalitário, era concentrado na mão de poucas famílias que gerenciavam toda aquela área, gerenciavam toda aquela região de forma totalitária, de forma ditatorial. A partir daí também a gente pode citar já Atenas, como nós dissemos. Ela compartilhava sim de uma democracia, na qual todos os cidadãos que eram atenienses, do sexo masculino, iam à praça central, como era chamada à época, discutir e debater a respeito das coisas. A democracia ateniense em si, ela foi consolidada aproximadamente em 510 a.C., nesse período de 400, 500 a.C., a gente não tem uma data muito exata, na qual dois grandes legisladores tomavam frente no poder de Atenas, que eram Drácula e Solon. A gente pode até lembrar uma pequena passagem de Solon, na qual ele diz que durante seu governo, durante o seu período como legislador, como magistrado em Atenas, ele supriu todas as necessidades das classes superiores, ou seja, de toda a parte oligárquica que tinha em Atenas, porém não deixou faltar nada ao povo, ou seja, ele conseguia agradar e conciliar os dois. Em seus próprios escrituras, ele se engrandece muito por tê-lo feito. A partir daí a gente cita agora, volta um pouco para Esparta. Enquanto isso, em Esparta, a gente chama de educação totalmente militar. Era uma educação totalmente voltada para a guerra. A guerra, como ele dignificava o homem. A partir da guerra, o homem, não o seu conceito geral e amplo de humanidade, mas o seu conceito de sexo masculino, principalmente, era digno, a partir da guerra. Em Atenas, não. Atenas, elas não pensavam na dominação por guerra, na dominação à força. Eles eram uma dominação colonialista. Eles gostavam de exercer uma relação, de certa forma, não amigável, mas uma relação na qual eles davam certa liberdade para suas colônias, porém continuavam com o poder, deixando-as escravas, de uma maneira principalmente étnica, como a gente disse, ou seja, grande parte das regiões africanas que Atenas conseguiu colonizar, conseguiu fazer um
comércio, conseguiu fazer uma troca de valores e escravizaram grande parte dessa população. Vale lembrar também, como nós estamos falando do período do arcaico, na parte de homogeneização, ou seja, a gente teve a polarização. Algo parecido com o que a gente teve na Guerra Fria, assim dizendo, vai União Soviética, os Estados Unidos, a gente consegue encontrar aqui agora, Esparta e Atenas. Porém, não lembrar que não era uma questão de tensão totalmente dita, era uma questão um pouco mais de unidade. A partir daí a gente muda, a gente sai do período homérico, a gente sai do período e nós vamos para o período clássico. A partir daí a gente tem as guerras médicas. As guerras médicas foram um confronto entre gregos e persas, nas quais ambos os povos duelaram em quesito territorial. Essas guerras marcam a primeira identidade nacional dos gregos, eles se juntam na Liga de Delos para conseguir vencer e expulsar esses invasores, os próprios persas, e a partir daí a gente tem a constituição da primeira forma de Estado Nacional. Porém, como todos os casos basicamente históricos, essa polarização que eu tinha citado entre Atenas e Esparta geraram vários conflitos dentro da própria Grécia, fazendo com que cada potência quisesse dominar. Na própria Liga de Delos, a Grécia exigia de todas as polis que eram vizinhas ou incorporavam a essa liga, que pagassem imposto, um tributo para um fundo guardado em própria Atenas. Porém, Esparta não concordou. A partir daí, a gente tem a formação da Liga do Peloponeso, que em conflito com a Liga de Delos, Liga do Peloponeso encabeçada por Esparta e algumas outras polis insatisfeitas com os tributos tendo que pagar para a Liga de Delos, eles acabam entrando em conflito e a Liga do Peloponeso acaba vencendo e sai vitoriosa. Esparta se consolida como polis mandante, como polis forte, com todo o Estado-nação grego, e a gente tem a partir daí a derrocada, a gente entra no período helenístico. A Grécia começa a perder força, começa a ser atacada e invadida por diversos povos e diversas coisas, até que os macedônicos acabam invadindo. Tem até um trocadilho que diz que a Grécia caiu, porém sua cultura não. Embora os macedônicos e posteriormente os romanos tenham invadido toda aquela região, que era um império, entre aspas, da Grécia, a gente tem que a cultura, principalmente as formas como arte e a forma como política, a forma como pensar política, marcaram toda a questão da cultura ocidental. Ou seja, eles acabaram influenciam até hoje a forma de política. Por exemplo, Atenas não tinha uma democracia plena, mas até hoje é um dos sistemas mais utilizados no mundo. Para finalizar, vale a pena ressaltar que as polis em si elas foram muito simbólicas, independente da sua organização. Elas definiram e marcaram as principais formas de cidade-estados que a gente tem hoje, a principal forma de independência política, regional e até mesmo nacional que a gente encontra. Elas serviram como base de coisa de política econômica, política agrária, política do próprio sentido cultural e sentiram como forma de estabelecimento de uma sociedade, ou seja, como uma sociedade deve se envolver através de um modelo determinado que aparentemente deu certo e anda dando certo ao longo dos séculos. Segundo a história, o período em que iniciou a filosofia grega é denominado período pré-socrático. Tem esse nome pois os filósofos desse período vieram antes de Sócrates. E as suas formas de pensar eram baseadas na natureza, diferente de Sócrates, pois ele tinha uma reflexão voltada para o ser humano. Esses primeiros filósofos tentaram explicar racionalmente as características do universo, sem se basear em mitos ou tradições. Assim, eles tentaram encontrar qual era o princípio substancial, a matéria-prima de todos os seres, e isso é denominado arquê, que em grego significa princípio. Para especificar, a filosofia grega nasceu em Mileto, pois os primeiros pensadores eram de lá, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Bom, eu vou falar sobre Tales de Mileto e Anaximandro. Tales de Mileto foi o filósofo que deu origem ao questionamento racional sobre o universo. Ele observou, com os corpos hídricos, como os mares e rios, que a água era o único elemento que seria a mesma em todas as suas transformações, como as líquidas, gasosas e sólidas. Então, sendo assim, ela seria a arqué do nosso universo. E a água uniria o divino com o mundano, o universo seria uno e homogêneo. Já Anaximandros, ele observou todos os elementos, ele foi um discípulo de Tales, observou todos os elementos e ele achou que não poderia um único elemento natural ser considerado a arqué. Então, para ele, teria que ser um outro elemento que não podia ser observado. O nome desse elemento ele chamou de apeiron, que significa ou indeterminado ou infinito. Anaximenes foi um discípulo de Anaximandro
e concordava que a origem de tudo era indeterminado, mas não concordava que isso fosse a arqué. Para ele, a arqué deveria ser algo nos limites da observação, algo definido. Então ele propôs que o ar seria a arqué, né? Pois o ar é um elemento mais sutil que a água e mais determinado que o apeirão. Também seria o princípio ativo gerador de movimento. Para ele, o ar por rarificação se tornava fogo, condensado se tornava vento, depois nuvem, depois água e depois terra, e outra substância provém dessas. O que faz essa transformação é a condição em que o ar está. Se ele se encontra em pressão, tem uma certa temperatura, ou depende da quantidade de ar que possui. Então, agora eu vou falar um pouco sobre Pitágoras. Pitágoras, um grande estudioso, ele defendia a tese de que todas as coisas são números. Mas como ele chegou a essa tese? Ele notou que a harmonia de acordes musicais correspondia com as proporções aritméticas. E então supôs que o mesmo aconteceria na natureza. Misturando essa ideia com seus conhecimentos de astronomia, ele criou a teoria na qual o cosmo é harmônico, regido de relações matemáticas. Essa teoria é conhecida como a teoria das esferas harmônicas. Para Pitágoras, a arqué seria a estrutura matemática da realidade. Para ele tudo era número, ou seja, há um monismo. Mas sua ideia de origem do mundo é dualista da realidade, pois para ele o mundo surgia de um apeiron. Apeiron é a fixação de limites ao ilimitado, ou seja, a imposição de formas numéricas no espaço. Os pitagóricos acabaram aliando aos números concepções místicas e espirituais. Para eles, o principal propósito da existência humana seria de purificar a alma e elevar suas virtudes, através da reencarnação. Agora eu vou falar um pouco sobre Heráclito. Heráclito observava que a realidade é dinâmica e a vida está em constante transformação, ou seja, para ele tudo se flui, nada permanece o mesmo. Temos a famosa frase dele, né, que tu não pode descer 2 vezes o mesmo rio porque novas águas correm em ti. Ele também observou a relação dos opostos na natureza, frio, calor, seco, úmido, e a partir daí desenvolveu uma visão agonística, a luta das forças contrárias, né? Ordem e desordem, bem e o mal, o belo e o feio. E para ele é a luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. O fogo é um elemento primordial que se acende e se apaga por medida. Essa medida de apagar e acender o fogo é determinada pelo Logos, ou seja, a razão. Para ele, a razão é a criadora e unificadora das tensões opostas. É importante dizer também que a escola heraclitiana é mobilista e ele é o primeiro grande representante do pensamento dialético. Eu vou falar sobre pensadores de Eleia. As diversas cosmologias despertaram na época uma nova questão. Por que tanta divergência? Por que tantas opiniões contrárias? Foi assim que surgiu na cidade de Eleia outra forma de reflexão sobre a realidade, a qual se oporia tanto à preponderância ficista dos pensadores de Mileto. Trata-se da escola eleática, que Parmênides foi o principal expoente. Parmênides, o ser. Parmênides nasceu em Elia, na Magna Grécia, em uma família pobre, e foi o principal filósofo pré-socrático, exercendo grande impacto no pensamento de Platão. Suas reflexões sobre o ser constituíram os primeiros passos da ontologia e da lógica. Parmênides entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceder demasiada importância aos fornecidos pelos sentidos, embora também percebesse pela via sensorial a mudança e o movimento no mundo. Ele achava contraditório buscar a essência, a arqué, naquilo que não é essencial, ou supor que aquilo que é permanente pudesse converter-se em algo impermanente. Assim, ele optou por escutar o que lhe dizia a razão e não os sentidos que o fizeram sentir a mudança. Proclamou que existe o ser e não é concebível sua não existência. Portanto, o ser é de maneira imutável e imóvel e o único que existe. Agora eu vou falar sobre Zenão. Zenão era discípulo de Parmênides e Zenão de Elia elaborou argumentos para defender a doutrina de seu mestre. Pretendia demonstrar com eles que a própria noção de movimento era inviável e contraditória.
Demócrito de Abdera, ele foi um historiador e filósofo grego que acreditava que não havia transformações da natureza, que não existia transformações na natureza, mas que dentro das coisas existiam partículas, pequenas pedrinhas que acabavam formando, que elas eram invisíveis, indestrutíveis e imitáveis. E elas faziam as coisas. Isso foi uma grande ajuda por causa do átomo. O átomo foi criado a partir de hoje em dia. É uma teoria que hoje ajuda a gente pra caramba. E um exemplo é que quando um ser morre, ele se decompõe e seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados em outras coisas. Empédocles foi um filósofo, professor e legislador grego, que ele tinha uma outra teoria, que para a origem do universo somente existia 4 elementos, que é a água, terra, fogo e ar. Esses 4 elementos são indispensáveis para o planeta, para a existência. Na teoria desses 4 elementos, eles são misturados com 2 universais opostos, que é o amor e o ódio. E assim, o amor é responsável pela atração, enquanto o ódio é responsável pela força da repulsão. Essas 2 forças, elas revelam toda a verdade existente no mundo.